Há uns meses atrás eu consegui esse chip aqui. Ele é não sei se vai dar pra ver aqui. Ele é um Silicon Labs, é um SI4732A10. Ele é um rádio DSP, né, programável, né? Você precisa de um microcontrolador para fazer ele funcionar, né? Uns cristais aí por fora, um cristal de 32 kHz. A conexão dele é I2C, né? E ele precisa de um microcontrolador e tal. Então eu pensei no seguinte: é, vou projetar um rádio para ver o que, é que acontece, né? Aí eu encontrei esse microcontrolador aqui, que é um Arduino Pro Mini de 8 MHz. Ele funciona com 3.3 volts, que é mais ou menos a tensão desse chip. Veio com um programador. E eu queria acrescentar no projeto algumas coisas um pouco diferentes, né? Um, um encoder rotativo, né? Com botão embutido para controlar menus e tal. Esse chip tem saída estéreo, né? Então eu achei dois amplificadores aqui para usar em cada canal. E ele tava pensando aqui em fazer ele funcionar com bateria de lítio, né? Recarregável. Então eu também vou usar esse carregador aqui. Aí eu passei uns meses pensando a respeito, né? Sobre como é que ele seria. Aí pesquisei bastante, aí eu acabei achando um projeto da revista Elector, acho que é da Alemanha, não sei, onde eles estavam mostrando o SI4735, né, e um protótipo montado, né, na revista lá. E eu descobri depois que que esse chip consegue também receber não só FM, mas também AM normal e ondas curtas, né, inclusive com banda lateral. Aí eu projetei aqui umas placas de circuito. Ah, faltou um componente aqui que tá faltando. Um display também. Porque todo o sistema é microcontrolado, né? Então eu preciso ver o que é que vai se passar lá. Então eu fiz desenhei uns circuitos para ver se eu consigo fazer esse rádio aí, montar ele. Tem esquemas espalhados pela internet, a maioria são todos parecidos, né? Algumas variações específicas só para fazer o chip funcionar ou para melhorar a recepção em ondas curtas. Tem muita gente que só usa ele para ondas curtas, né? Então com antena externa e tudo mais. Mas eu queria fazer um rádio mais geral, né? Mais comum. Aí eu encontrei essa tela aqui, uma tela com a conexão SPI. É uma tela de matriz, né? 128 por 64, se eu não me engano, pixels, né? De FTN. Ele consome elétrica bem baixo, mas ele tem iluminação, né, no de fundo. Aí talvez fique melhor assim. Aí eu desenhei essa placa, onde esse display vai ficar encaixado aqui. Aí eu também consegui uns botões e tal. Eu desenhei os footprints para poder ligar eles aí e tal. E inclusive saída de fone de ouvido e antena externa, caso eu queira usar uma antena externa, você pode plugar aqui normal, um plug P2 estéreo. A parte mais difícil que eu achei aqui dessa placa foi fazer o footprint para poder encaixar o encoder, porque esse tipo de encoder ele é um pouco diferente, né? Eu acho que ele é de sons, talvez aparelho de carro, não sei, para ele ter essa natureza aqui de deslizar e tal. Não é um negócio, não é uma coisa comum de se encontrar. Os encoders que a gente vê por aí é daqueles que você gira, né, o eixo e tal, né? Tem chave embutida, mas esse aqui é tipo, né? Você gira desse jeito assim. Aí eu pensei, já que ele tem umas garrinhas aqui, né, para poder encaixar os pinos, né, tive que abrir um orifício aqui para poder encaixar ele. É como se esse encoder aqui tivesse sido feito para ser colocado na beira da placa, né? Ele encaixa na beira através essas linguazinhas aqui, esse beiço.
Aí eu tenho que encaixar ele aqui e alinhar os pinos aqui para colocar. Assim. E aí ele se encaixa desse jeito aqui, na placa. E fica bem firme, fica bem legalzinho. É o maior trabalho que eu tive para desenhar o footprint, porque não existia isso na ferramenta. E eu tive que... Eu fiz isso enquanto estava na faculdade, nos horários livres, que lá tem Proteus, né, essas ferramentas todas aí de eletrônica. E como eu cuido dos laboratórios lá, faço instalações dos programas para a universidade, então eu tenho passe livre para usar também o software. Então eu aproveitei lá o tempo livre e fui desenhando aos poucos, né? Aí em 2, 3 meses eu já estava com o projeto todo e encomendei as placas. Aí eu também desenhei a placa onde o rádio vai ficar, né? Do circuito. Eu vou ter que retirar esses pinos porque a pessoa que me enviou, infelizmente deixou torto, ele não encaixa aqui. Aí eu vou ter que retirar esses pinos daqui para poder usar. Mas o DSP ficaria aqui, o Arduino, deixa eu ver que parte é essa aqui. Fica desse jeito aqui. Eu não estou usando todos os pinos dele, mas a maioria, quer dizer, ao menos os pinos 6 e 7 do analógico eu não estou usando, não vai ser necessário. Que eu estava guardando para poder medir o nível de bateria. Eu já fiz, já implementei isso aqui. A maioria dos projetos que eu vejo na internet não tem medidor de nível de bateria, então eu me adiantei e coloquei aí. Aí os amplificadores vão ficar soldados aqui, que são esses dois, pequenos e tal. Isso aqui também não tem a footprint, tive que criar. E o rádio é basicamente isso aqui, é só a MCU, é meu controlador, o chip DSP. Aqui é um amplificador da antena, que eu não sei se isso aqui vai ser necessário, mas eu estou pensando aqui em dar algumas opções, né? Ver se vai funcionar legal. Se funcionar legal, eu vou deixar essa parte aqui do amplificador. Inclusive, ele tem proteção de eletricidade estática também na antena do FM de ondas curtas. Eu adicionei amplificador, aí vai usar esses pinos aqui, que eu estava pensando em fazer desse jeito aqui, de modo que eu pudesse plugar, né, a placa, né, desse jeito. Aí eu consigo passar o áudio para cá, para usar nos fones de ouvido, inclusive com conexão de alto-falante, para caso eu queira desplugar, né, coisa desse tipo. O desenho e a placa ficaram muito bons, muito bem acabados. A cor amarela ficou boa, que dá pra ver as trilhas e tal. Eu achei bem legal, mas... eu fiz desse tamanho porque eu queria colocar nessa caixa patola aqui. Que ela tem um aspecto semelhante de um radinho portátil, assim. Eu pensei em colocar. Normalmente a gente usa pra fazer fontes e tal, né? Mas essas caixas são multiuso. Aí aqui tem a bateria. Uma bateria de Nintendo DS. Eu tô pensando em utilizar. Mas eu posso adaptar um outro tipo de bateria também, se tiver disponível. Aí por isso que essa placa tem esses cortes aqui, que é para poder encaixar nessas... Que nessa caixa aqui ela tem... Tem esses beiços aqui, que é para segurar o circuito em cima, né? Aí eu tava pensando em deixar assim, mas essa parte aqui ela vai se encaixar desse jeito aqui, cobrindo a bateria e tudo mais. Aí, inclusive, a parte do carregador vai ficar aqui dentro da bateria, né? Eu vou abrir um orifício na lateral aqui para poder usar o carregador. A placa vai se encaixar assim, né, junto com o circuito em cima. Aí depois eu tenho que ver como é que eu vou fazer o acabamento da tampa para poder mostrar as coisas, o display, né, os botões que vão sair e tal. Aí é uma coisa que eu vou ver depois. Então, para começar, eu vou tirar esses caras daqui, que aqui vai ser por último. Inclusive, eu tenho o firmware pronto para testar, mas eu preciso do circuito montado. Aí eu vou aproveitar e iniciar montando o display, que é para testar. Eu vou testar os botões aqui, o display e como é que funciona o rotary encoder junto também. Então, né, vamos partir aí, vamos começar. Pronto, aí já está
o painel aqui, né? Plaquinha já montada, com display, botões, encoder, rotativo. Se eu não me engano, a marca dele é Panasonic. Mas eu não sei em que produto da Panasonic ou outros aí ele é utilizado. Coloquei os jacks da antena, né, e da saída de fone de ouvido. Aqui em cima, não sei se dá pra ver no canto aqui, tem uma pecinha verde. Ela é um... Como é que se diz assim? É uma espécie de fusível que ele desarma quando a corrente excede o limite, né? Aí passa um tempo, ele volta a armar de novo. Ele meio que esquenta, né, e abre. Isso aqui é necessário porque não sei se trabalhando com coisas assim que usa bateria de lítio, a gente tem que ter um cuidado aí a mais, já que ele vai usar bateria de lítio, né? Porque se tiver algum curto-circuito, esse fusível fica abrindo para evitar o consumo excessivo da bateria, né, e tal. Não sei se danifica ela, pode até explodir. Isso aí eu não sei. Aí eu deixei para mais ou menos 1 ampere é muito até. Podia até ser menos. Esse rádio não chega, acho que ele não chega a consumir 100 miliamperes durante a operação, nem quando liga, né? Com os capacitores vazios que dá aquele pico e tal. Mas eu coloquei aí por segurança. Aí eu liguei um Arduino Mega aqui para poder testar ele antes de plugar na outra placa. Aí eu escrevi um firmware básico só para mostrar como ter uma ideia como é que o rádio funcionaria. Aí para ligar, eu vou dar uma aproximada aqui. Deixa eu pegar um cabo aqui para ligar. Tá ligado na USB do meu PC aqui. Aí a ideia tá até escrito aqui também na placa, né? O SSB, PWM e tal. Ali embaixo tá LAMP, né, e SIC, que são as funções que eu tava pensando em colocar. Não sei se eu vou conseguir habilitar, se eu vou conseguir fazer um firmware com a banda lateral. Eu não sei, porque a banda lateral consome uma boa parte da memória. Mais ou menos uns 4K de arquivos, 4, 5K. E a memória do Arduino Pro ali só tem 32K e até o momento onde eu estou escrevendo o firmware que vai rodar lá já está em 18K e meio. E a memória RAM também está um pouquinho apertada, só tem 2K de RAM. Então eu tenho que fazer mágica para espremer a banda lateral aí dentro. Mas se funcionar não tem problema não. Eu fico sem o... Eu posso até excluir a banda de... Quer dizer, não vou ter como ouvir banda lateral, mas se alguém transmitir em AM, né, modulando normalmente, vai dar para ouvir. Aí é o seguinte, né, assim que eu ligo o rádio pela primeira vez, eu tô pensando em fazer como nos kits que tem por aí na internet, tem no AliExpress e tal, todos esses que usam esses chips assim, o padrão é começar em FM, né. Aí ele mostra que essa estação é em estéreo, né. O númerozinho 32 ali é o volume, esse S10 é o incremento da frequência, né, que está de 10 em 10. É 10? Não, é 100. 100 kHz em 100 kHz. O chip, o S4732, ele tem RDS. Então ele pode identificar a portadora digital da emissora, né, e escrever aquilo que a emissora está transmitindo, as mensagens e tal. Aparece aí quando você sintoniza e tal. Aí aqui eu botei só como exemplo, né? Aí tem esse BW é bandwidth, que é largura de banda. Nesse caso deixei automático, mas diz o manual que tem outros tipos de banda aí que eu posso usar. Mas como padrão ele fica em automático. Se eu não me engano acho que é 110 kHz assim, de espaçamento. Aí aqui ele mostra em que banda a gente tá em FM. Ele vai mostrar se está em ondas médias, ondas curtas e tal. Só que ondas curtas eu estou pensando em colocar a descrição da banda, né? Tipo 11 metros, 12, 25, 40, por aí vai. A frequência fica no meio, né? Aqui está em 84 MHz.
que é o início da banda. Acho que não sei se no padrão aqui no Brasil já está adotando esse limite assim já, né? Porque tem muitas emissoras e tal aí. Aqui no cantinho ele tá mostrando megahertz, mas quando a gente muda para M ou ondas curtas ele muda para kilohertz. Aí a gente tem aqui essa florzinha aí, né? Parece uma flor. Isso aí é a intensidade do sinal. Devido às limitações assim da memória, não consegui colocar uma animação mais decente aí, não dá para colocar. Aí eu, por enquanto, eu vou usar esses dois pontos com tracinhos e o sinal da arroba. E essa barra aqui embaixo seria o nível de bateria. Aí, por exemplo, para eu poder interagir nos menus, né? Eu aperto o encoder, ele tem um botão embutido, né? Aqui está mostrando FM, né? Mas aqui eu posso mudar para o volume, né? Acho que por enquanto só tem eu só posso mudar a largura de banda e que no FM não tem muitas opções. É um pouco limitado, né? Aí se eu apertar de novo, eu entro na função. Aqui nesse caso, como está em FM, eu vou trocar de banda. Eu posso colocar. Aqui está em AM, né? Aí aparece esse. É como se fosse uma espécie de. Como se eu fosse mutar a estação, só que um pouco mais suave. Não é totalmente mudo assim, não. É uma espécie de atenuação só no áudio. E o AGC é o controle automático de ganho, né? Do rádio em si, do estágio. Porque no AM tem esse lance também, né? A emissora muito forte e tal, essas coisas. Aí, se por exemplo eu mudar aqui, se não tiver em nenhum menu, se eu apertar de novo ele sai do menu pela terceira vez. Aqui eu posso escolher a frequência, né? Ele vai subindo, tal, ou descendo. Então tá aqui em 1060, né? Aí se eu apertar no menu agora eu posso escolher a atenuação, se eu quiser pôr. Eu uso no zero. O menu funciona mais ou menos assim. O primeiro clique é para você interagir no menu, né? O segundo você muda o valor. Aqui já mudou para atenuação, né? Isso aqui é a atenuação do AGC. Quanto maior esse número, mais o AGC age mais no estágio, nos estágios internos do chip, né? E ele fica mais agressivo ou menos agressivo. Aí se eu apertar para a terceira vez, ele sai do menu, volta para a frequência. Porque o negócio tem que ser tão simples que eu tive que colocar desse jeito, interagindo tudo com o encoder, né? Aí tem a largura de banda aqui de novo, né? Vai diminuindo até 1. O normal seria, quer dizer, nos rádios AM que a gente usa, lá, a banda passante é 10 kHz, é metade, né? Seria 5. Aí 6 fica um som bom, dá pra ouvir os S, né? Quase. Aí com 4 começa a ficar mais abafado, e 3 vai ficando mais diferente e tal. E aqui o incremento, né? Do quanto a frequência vai mudar. Se eu quiser mudar de 5 em 5 aqui, tá vendo? A frequência vai mudando de 5 em 5. Se eu quiser mudar, deixar aqui em 10 fica melhor. Aí temos ondas curtas e tal, aqui, começando com 160. Estou pensando em tirar essa faixa porque acho que no Brasil não tem nada que transmita nessa frequência. Aí tem aqui mostrando 49, né, em metros ali, 21, 18, 12. Aí tem CB, né, que é 11 metros. E aqui termina com 10, que é a partir de 28 kHz até 30, né? O chip vai até 30. Aí uma coisa importante que eu também queria acrescentar é a banda lateral, né? A gente aperta esse botão aqui, aí ele mostra aqui. Aqui nesse caso está na banda inferior, né? A gente tem o BFO aqui. Se a gente apertar aqui de novo, vira para a banda superior. Do mesmo jeito, né? Mantém o incremento. Nesse caso ficaria 7 MHz, 200 kHz mais 200, 7.4 kHz. 7.400 kHz. Fica bem legal assim desse jeito. E outra coisa que eu queria colocar também aqui para funcionar, além do botão de autoprocura, que por enquanto não está implementado aqui, mas eu coloquei o da iluminação.
né? Ele também tem esse lance de iluminar. Aí eu posso deixar desse jeito, né? É um sinal PWM que eu estou usando para poder ligar o LED, né, de fundo da tela. Parece muito forte, né, no vídeo, mas ele é bem fraquinho. Aqui tá, para quem é programador de Arduino, se você colocar na saída PWM o valor 5, né, é bem baixo, né? É um sinal quase, é bem fraquinho. Isso aqui é mais para no escuro e tal, então eu não preciso criar um farol, né? Por exemplo, deixa eu pegar esse aqui. Tipo esse rádio aqui, quando a gente liga, cadê? Oi, chegou a fusca a tela, né? Isso aqui é muito ruim fazer desse jeito. Pode ser assim desse jeito, consome menos bateria também. Para desligar, ficar apertando aqui. Você pode apertar o botão desligar e tal. Aí é mais ou menos essa interface que eu tava pensando em colocar lá. Tem uns espacinhos aqui para LEDs, mas é para indicar se a bateria está carregando e quando a bateria está cheia. Mas aí depende da placa do carregador, que eu ainda estou pensando onde é que eu vou colocar no gabinete. E ela vem com um lugar para. Vem com dois LEDs, eu vou ter que tirar os LEDs que está na placa e fazer a ligação direta em 3 pinos que está aqui em cima, nesse socket aqui do lado. Aí eles redirecionam para cá. Para ficar melhor, né? Visualmente melhor. Aí eu vou agora na outra placa onde está para montar o rádio e o microcontrolador. Pronto, e essa aqui já é a placa, né, onde de fato é o rádio. É essa placa aqui. Eu posso até ignorar o painel frontal ali, plugar direto as coisas por aqui e fazer do outro jeito. Eu coloquei esse cabo aqui porque é onde ele vai receber a programação através da conexão serial. E como o Arduino Pro não tem conversor, né, na placa, aí eu vou ter que usar um programador desse tipo aqui. Aí ele só precisa plugar aqui e inserir a USB aqui desse lado e programar. Fica mais fácil assim. Aí eu coloquei um regulador de tensão aqui, é essencial que tem 3.3 volts, né, porque o Pro só funciona com 3.3. A energia que vem do carregador, né, da bateria passa para cá. A energia mais ou menos a voltagem da bateria deve estar 4.2 volts. Ele regula um pouco e redistribui aqui nos chips também e no rádio em si. Aqui são dois amplificadores, um para cada canal. O que eu gostei deles é que a corrente que é cinta é baixinha. Eles consomem pouco, não são muito altos não. Mas para um rádio pequenininho não é tão ruim assim. Até que não tá tão mal. Aí para soldar esses caras aqui, eu tive que remover aqueles pinos que estavam tortos e tal, né? Aí eu atravessei com perninhas de componente, né? Estanhadas e tal. Aí soldei do outro lado também. Fica tudo assim soldado, bonito, não tem problema. Tudo bem seguro. Até que essa placa tem uma qualidade muito boa. O cobre é muito bom. Eu até pensei que fosse levantar filete, que quando na hora de eu montar a parte do amplificador aqui, do RF, né, eu troquei uns capacitores de lugar aqui. Acho que foram 2 só. Eu tive que ressoldar algumas vezes. Mas é surpreendente, não levantou o filete, não. Apesar que o filete aqui é bem fino, né, principalmente desse pad aqui. Tem uma trilha bem fininha e não levantou. Então eu achei bem legal. Agora eu tô com a dúvida quanto esse indutor aqui L5, que é de 22 microhenries. Ele é uma espécie de trap, né, para poder pegar só a banda de ondas curtas. Mas eu estou em dúvida porque talvez ele esteja atenuando um pouco o FM, que a antena está compartilhada, né? Aí nesse caso aqui, esse último fio preto aqui, a antena. Esses dois fios aqui eu estou testando, porque os dois canais de cada amplificador estão aqui. Aí nesse caso eu liguei nesse daqui de baixo. Aí eu vou depois mostrar ele funcionando para vocês verem como é. Aí eu tô com a dúvida enquanto isso. Se isso aqui estiver atenuando muito o FM, eu vou remover. Só que aí eu vou perder um pouco como é que se diz?
Isso funcionaria como se fosse um filtro para limitar a recepção para ondas curtas, né? Para não, para não captar ruído também, essas coisas. Por isso tem uns ferrites aqui também espalhados pelo circuito para poder filtrar um pouco a energia ou algum sinal de rádio que possa vazar por algum lugar. Eu tentei colocar isso aqui separado do resto do circuito. Um plano de terra também para poder conter essas coisas. Mas aí eu preciso testar um pouco mais. Mas, assim, eu escrevi um outro. Eu peguei um firmware exemplo que tem na biblioteca do Ricardo Carati e eu modifiquei para poder funcionar aqui. Só umas coisas, só mudei os pinos aqui do exemplo. O do rádio tá certo, não precisa mudar. No exemplo que tá lá que vem na biblioteca já funciona. Eu só adaptei um pouco porque esses amplificadores aqui a MCU controla se eles vão ficar em standby ou não, através do pino lá. Isso evita que esse chip mostre uma espécie de papoco assim quando liga, fica um plá, plá, não sei o que é. Mas esse chip faz isso quando liga o rádio. Então, enquanto ele está inicializando o rádio, nas rotinas lá do firmware, esses amplificadores aqui eles ficam mudos, ficam em standby, para evitar sair som nos alto-falantes. Incomoda um pouco, né? Então, se tiver com fone de ouvido, o estalo pode ser muito, muito forte. Aí, para testar, eu coloco o programador aqui, desse jeito. Agora eu preciso pegar um cabo USB aqui. Eu vou ligar um alto-falante aqui, nesses terminais. Eu deixei programado uma estação aqui, local, para a gente ver. Deixa eu ver um cabo USB aqui. Cadê o cabo USB dele? Tem um monte de cabo aqui. Tá cheio um aqui. Pronto, aqui ele já ligou. Espera aí, deixa eu abrir um terminal aqui. Porque senão ele vai... Aí tem alguns comandos que por enquanto não dá para mostrar, mas eu estou controlando pelo computador. O incremento de frequência e tal. Mas ele está sintonizando até bem. Ele tem um auto search aqui, mas eu não sei se ele está funcionando direito. Ele precisa de um ajuste fino aqui, porque no exemplo ele só traz o básico, né? Aí em termos de FM está funcionando, né? Agora a M, deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma estação. Ele faz um auto search aqui, achou. Deixa eu aumentar um pouco o volume. Aí ele está também funcionando, né? Mas ele não, repare que ele está sem antena de ferrite. Só que esse rádio ele não precisa, ele usa uma antena, pode usar até uma antena comum também. Ele já captou aqui o sinal do meu gerador de funções, né? E tá funcionando. Então toda a montagem aqui tá certa. O amplificador tá ligado certinho. A única coisa SMD aqui que eu não encontrei foi o cristal aqui para poder usar nele, mas não tem problema não. Eu usei um de 32 kHz aí, tipo cone aí, é baratinho aí, qualquer lugar tem. Deu para montar. Aí ele tá funcionando legal. Agora eu tô achando que isso é preciso ajustar depois no código, né, para poder testar melhor aqui cadê o estágio? Deixa eu mudar aqui para FM.
Pronto, baixei um pouco o volume. Aí eu tô pensando aqui em uma maneira de configurar o rádio. Isso a gente só faz via software, pelo firmware mesmo. De deixar a atenuação do AGC no. Ou do AGC ou do soft mute no mínimo. Eu não sei qual deles que vai funcionar. Que eles vão atenuar um pouco o sinal, porque o amplificador tá amplificando até demais. Aí no AM ele captou com esse pedacinho de antena aí. Aí ok, ia ficar bem sensível e tal. Mas as estações locais elas entram tão forte que o próprio chip começa a atenuar. Aí eu tenho que melhorar um pouco isso também. Mas até o momento tá tudo certinho funcionando. Aí eu vou terminar o. Vou começar a escrever. Até o momento aqui do firmware que vai rodar nele, eu consigo colocar uma estação de FM. Né? Ele começa a iniciar em FM e eu consigo mexer na frequência por enquanto. Mas aí eu preciso adaptar algumas coisas. Para poder trocar de banda, salvar na memória também, eu tô pensando, usar o EPROM do chip e tal. Assim como é nos kits. Mas eu não sei, usando esse display, ele consome muito recurso de memória. Eu tô. Vou ver se eu faço alguma mágica aqui para poder caber isso tudo. Mas provavelmente eu vou ter que excluir a banda lateral. El partido de liga contra el Angers por el lanzamiento de bengalas al terreno de juego, así que bueno, por desgracia cambiamos de año, pero hay algunas costumbres en Francia, en el fútbol francés, que no parece que hayan cambiado demasiado. A ese fútbol se fue Leo Messi, que por cierto ha dado positivo por coronavirus, el crack argentino que se va a perder esta eliminatoria de Copa y bueno, y algo más. Es buenísimo, decía, por fin se reencuentran Messi y el bicho. Bueno, conmigo sí, pero en fin, muchísimo ronda internacional. ¿Partido de Liga, no? Sí, no, ya está, que se han clasificado todos los favoritos, como Carlos Girondin, que es un equipo de primera, ya que ha caído en esta ronda, todos los demás favoritos han pasado. A punto de empezar el partido en el Heliodoro, ese derbi canario, justo los dedos a ver si se aguanta la cobertura, damos las alineaciones, Carlos. Aquí de Carlos Rotales, Juan Serrano, línea de cuatro atrás con Pomares y Melode de la defensa para León y Sergio González por Rivera y Aitor Arán de medio centro. Por la izquierda Ladi, por la derecha Bermejo, que vuelve a ser titular. Pronto, aqui eu já terminei o firmware dele. Passei um tempo aí modificando um monte de coisas. O primeiro firmware que eu fiz antes desse final não estava muito bom, eu não consegui colocar a banda lateral. Não coube, né? Do jeito que eu estava programando, não ia caber. Então eu tive que reescrever do zero. Aí eu consegui colocar tudo isso, ainda mais alguns recursos, umas besteirinhas. E ainda me sobraram uns 300 bytes assim de memória para alguma coisa futura aí. De memória RAM tá consumindo 1430 bytes, né, de 2K, né? Tá bom. Ele tá consumindo bem menos do que o primeiro firmware que eu fiz. Aí depois eu posso mostrar depois como é que tá o firmware, mas é baseado no exemplo que tem lá da biblioteca do Ricardo. Só que eu modifiquei tanta coisa que já não tá tão parecido assim. Mas a estrutura básica do firmware ainda é a mesma. São as mesmas bibliotecas. Eu só acrescentei 2 tipos de fontes diferentes que a biblioteca gráfica não tem. Eu tive que transformar as fontes para poder funcionar melhor aí. E otimizar elas também para poder dar espaço para colocar o resto do código. Porque, sinceramente, usar a biblioteca UID-G2, que é a única que funciona com esse display, né, e o controlador desse display ele é um pouco esquisito.
ele precisa de uma área de buffer para armazenar informações do pixel e tal. Aí juntando tudo isso, só incluindo a biblioteca, dá quase 9K de programa, só para incluir, sem rotina nenhuma de programação. Ainda não é uma coisa muito otimizada, né? Precisa de um... Teria que otimizar bastante essa biblioteca. Mais ou menos ela não está consumindo 1K de RAM. Caso a pessoa queira aliviar um pouco a memória de programação, mas ela também consome 1K de RAM, que é para armazenar os dados do display. Mas eu não tenho esse espaço todo sobrando quando vai colocar o resto das rotinas, né? Eu tive que utilizar ela no modo que ele chama de modo de velocidade mais baixa para transmissão de dados. Como é um display SPI, né? A coisa é um pouco diferente também, um pouquinho mais lenta do que o I2C em alguns casos, né? Mas assim, para mim não tem problema nenhum, porque a atualização do pixel, né? A taxa de atualização do pixel na tela é grande. Ele não é um display rápido em si para mostrar imagens. Então muita coisa aqui eu não precisei ficar acrescentando delays e tal, porque o display já é lento. Mas ficou interessante o resultado. Aí eu modifiquei só umas coisas que faziam mais sentido. Enxuguei um pouco mais a conversão de caracteres, né? Para não ter que usar a biblioteca embutida, no caso fprintf, se eu não me engano, sprintf, ou aquele strcop ou strcat, aquilo gasta muita memória também. Aí no exemplo já tinha uma função lá que fazia isso, só que eu modifiquei ela para ficar um pouquinho menor, uma besteira, mas não é muita coisa não. Aí eu consegui, com essas coisinhas assim, economizar mais espaço para caber tudo. Mas o maior problema realmente de botar esse firmware aí na memória do Arduino é o tamanho da biblioteca do display. Não tem jeito para fazer ela ficar pequena. Nesse controlador que esse display usa, consome muito recurso do Arduino, de memória, né? Mas em relação ao SI4732, as funções são todas iguais. Então eu reaproveitei muita coisa do código original. Inclusive daqueles radinhos que vendem no AliExpress, tem umas placas lá. Se você olhar na biblioteca, tá lá escrito All-in-One, do AliExpress, versão 7, acho. O código é baseado naquele, né? Só que é um pouco mais enxuto. Porque tem muita coisa que eu não... Tem algumas coisas que eu não vou usar. Os botões mesmo eu economizei, né? Só tô usando 3. Né? O de power não conta porque é botão de ligar, né? Então, em vez de usar aqueles 8, né, que tem no produto, que é um para banda, volume, soft mute, coisa do tipo assim, largura de banda, eu coloquei tudo no menu. Basta girar o encoder rotativo, você escolhe lá. Fica mais fácil assim, mais econômico. Né? E o resto é umas boas ideias. O modo de programar o display também é esquisito. Ele trabalha com paginação. Você, por exemplo, vai desenhar quer desenhar um retângulo e escrever um texto. Você não vai simplesmente no meio do código chamar display.desenho, retângulo, alguma coisa assim. Não funciona. Ele não desenha. Você tem que criar uma página e jogar esses comandos dentro da página, né? E tudo isso numa estrutura do tipo enquanto, né? Faça isso enquanto o display fica paginando. Essas coisas. É um jeito esquisito. Aí isso limita muito a programação. Eu não posso chamar, por exemplo, no meio de uma função de atenuação, por exemplo, que eu tenho que mudar os valores, né? Da atenuação para 1, 2, 3 e tal, eu não consigo atualizar a tela a partir daquela função, sem chamar o paginador. Só que toda vez que eu chamo o paginador, ele cria uma página nova, ele apaga tudo da tela. Aí o único jeito que eu fiz foi criar uma função que está sempre sendo chamada de tempos em tempos para atualizar a tela e com variáveis fixas lá. Aí o que eu faço é alterar o valor dessas variáveis. Aí toda vez que a função de display é chamada para atualizar, ele reescreve as variáveis lá. Se a variável tiver um valor vazio, então ele simplesmente ignora. Esse display, embora que isso é uma manha até boa, porque a atualização eu não preciso me preocupar em apagar o valor que está lá. Eu simplesmente não escrevo o valor. Aí o
as rotinas da atualização da tela só atualiza aquele pixel que mudou. Aí até, bom, nesse certo ponto é uma vantagem. Mas em termos de programar é um pouco esquisito. É bem diferente. No kit do AliExpress ele usa é o mesmo tipo de display, 128 por 64. É isso? 128 por 64. Porém, usa a biblioteca da Adafruit, né? A Adafruit é diferente. Lá você pode usar as funções e chamar as funções em qualquer parte do código, que ele vai atualizar a tela. Só que você tem que se preocupar em apagar a região que você está alterando primeiro, né? Senão você, como é que se diz? Você cobre o lugar, né? Você passa por cima. Aí vira uma mancha lá esquisita de pixels. Então, de certo modo, esse jeito esquisito de programar é mais vantajoso, assim. Se você quiser atualizar a tela inteira, ele já faz isso para você. Mas, em compensação, o modo como você escreve o código é um pouco diferente. Você tem que trabalhar com variáveis por fora, para depois chamar a função que vai usar todas as variáveis de uma vez só e atualizar a tela. Mas aqui eu já conseguia, eu deixei o programador aqui ligado. Aí ele tá na tela de introdução. Nem isso eu consegui colocar no código. Aí ele já tem o SDR aí. Tá vendo? Da emissora, ele já mostra. Aí, isso aqui realmente eu não preciso ficar apagando essa região, se fosse usar a biblioteca da Adafruit, não. Aí basta atualizar a mensagem que tá acontecendo aí e a própria rotina que atualiza a paginação já faz a atualização dos pixels para mim. Aí o resto está funcionando aqui, frequência, por exemplo. Tem um aqui. Se eu quiser fazer um search, eu aperto aqui. Aí aparece uma setinha dizendo que para cá. Quer dizer, estou procurando emissoras no sentido de aumentando a frequência, né? Mas se eu quiser buscar retrocedendo, eu dou uma rolagem para baixo para decrementar um pouco a frequência e aperto de novo. A seta muda para o lado de lá. Aí eu venho voltando. Mas esse recurso já tem no firmware, no código original. Certo? Aí, para eu... Deixa eu tirar daqui, senão não fica esquisito, né? Para eu mudar de banda, eu aperto no encoder. Aí ele mostra ali, aperto em FM. Aqui eu já estou em AM. Aí eu posso mudar, né, para as outras bandas e tal. Dá pra ver que o conjunto de passos muda, né? Que tá para um, que é diferente, aí vai, né? 40 metros, 31, ele tá carregando certinho e tal. A maior dificuldade foi colocar a banda lateral, né? Que eu não tava conseguindo, agora eu posso. É isso aqui. Aqui tá em banda inferior, né? LSB. Aqui eu posso aumentar o VFO, ou é o BFO? O BFO. Dá pra ver que o som muda um pouco, né? Pronto. Aí se eu apertar de novo, ele vai para a banda superior, certo? E se eu apertar de novo, ele sai, volta para M, normal. Aqui eu coloquei a intensidade do sinal, né? Tá funcionando beleza. E aqui embaixo é a bateria, né? Só que como eu estou usando no USB, a bateria está desconectada, né? Deixa eu demonstrar aqui. Ele vai mostrar com uma bateria cheia. Eu aperto aqui, eu liguei uma bateria aqui embaixo, né, de lítio. Pronto, ele já mostrou o nível de bateria completo. Então ele está funcionando, beleza, normal. Aqui é
largura de banda, né? Tá funcionando. Aqui é o soft mute, também está funcionando já. Aqui é o AGC. Aqui eu ponho para atenuar, mas não tem muito efeito porque a emissora está forte. A minha é deixar em AGC mesmo. Então ele já está funcional. Tá bem legal. SDR funcionando, bonito. Rádio Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Prepare-se. Vai começar uma viagem rumo à década que fez história no mundo da música. Parada 80. Aqui é para, por exemplo, habilitar o estéreo, né? Mas só funciona se for no FM. Você pode habilitar e desabilitar. Porque como ele vai ter uma saída normal, né? Tô usando um negócio tão simples que eu só tô escolhendo um canal, né? Canal esquerdo, eu acho. Aí eu tenho que deixar ele em estéreo, só que eu não coloquei nesse circuito uma artimanha em que eu posso fazer isso de maneira automática. É só usar um MOSFET, né? Porque a saída do SI4732 tem uma tensão residual no áudio, 70 mV mais ou menos. É o suficiente para ligar um MOSFET. Aí de lá eu posso colocar um sinalizador e captar por um outro pino do controlador. Só que eu vou deixar isso para a próxima revisão da placa. Isso aqui é só um experimento, né? Assim, eu tinha receio de não dar certo, né? Porque tinha muita coisa que eu não testei. Uma das coisas foi os amplificadores. Foi apresentado a toda a torcida no sábado da semana passada, então já está em campo, tudo pronto para enfrentar o Maranhense. Valeu, meu querido. Deixa eu baixar aqui. Em nome do Choque do Dragão, a loja Que é o volume. Aí eu não estava pensando no... como é que se diz? No quanto os amplificadores consomem de corrente. Eu não testei eles. E eles consomem muita corrente da bateria. Porque eu olhei depois no datasheet, ele é um pouco diferente. O amplificador, a saída é baseada em dois amplificadores operacionais, um com ganho 1 e outro com um ganho configurável, né? Aí, do jeito como ele foi montado, né? Foi desenhado, ele consegue colocar para fora uma tensão, uma tensão que pode chegar perto de VCC. Então você consegue uma potência boa com um chip desse. Você aproveita praticamente a tensão toda da fonte de energia que você está enviando. Não é um quarto da energia, né, que você vai da voltagem que vai aparecer na saída, não. Você aparece quase VCC lá. Ele dá mais ou menos, né, com essa bateria, com esse nível de tensão, né, que é 4.2, ele dá mais ou menos uns 3 watts assim, de potência. 3 é muito para um rádio pequeno. Inclusive, o alto-falante que eu estava usando para testar era esse aqui. Tem um baita de um imã, né? Tem uma suspensão bem rigorosa para um negócio pequeno. Ele é um alto-falante até um pouco pesado, né? Com suspensão de borracha e tal. Meio ambíguo. O amplificador desse cara aqui consegue fazer isso aqui excursionar. Aí eu tive que remover um dos amplificadores aqui, porque o consumo elétrico estava alto. A bateria ia durar muito pouco, talvez umas 4 horas mais ou menos de autonomia, no volume moderado, né? Só que eu comecei a redesenhar a placa, né, atrás, para usar melhor a saída de fone de ouvido, né? Tanto que aqui eu só rotei para testar porque não tem como ligar o alto-falante no chip aqui embaixo. Aí eu tô usando o jack da saída de fone de ouvido para ligar uma caixa externa aqui. Mas na próxima revisão
eu vou deixar o SI, as saídas do SI indo direto para o fone de ouvido. E daqui eu chaveio o amplificador lá embaixo, a entrada dele lá. Porque além de ser muito alto, né, eu posso até danificar um fone de ouvido, né? Eu acho que danificar, acho que não, porque os fones de ouvido da gente de hoje em dia são 64 ohms ou 32. Eu acho que não tem como danificar. Mas é muito alto para se ouvir. Aí eu vou ter que redesenhar isso para usar a saída do próprio chip, que já é suficiente para um fone de ouvido desse. Mas aí fica para uma próxima revisão. Até lá, é isso. E agora, que ele já está terminado, eu vou começar a abrir os orifícios aqui, né, da caixa para colocar a placa dentro, né, e depois colocar a bateria e o carregador. Abrir os orifícios laterais para colocar poder encaixar, né, as saídas de fone de ouvido e a antena. E aí acaba, né, ele fica legal. Só não sei se eu vou conseguir uma boa acústica com essa caixa aqui. Eu vou tentar utilizar esse alto-falante, né? Ele é um pouco profundo. Eu vou precisar de 1 milímetro a menos para tirar da tampa aqui, para ele poder encaixar a borda aqui. A borda é essencial. Eu não posso tirar essa borda, porque o alto-falante excursiona, ele acaba tocando na grade. Ele vai ficar tocando na grade. Então eu tenho que raspar um pouco a tampa para poder caber a borda do alto-falante lá. E esse é o alto-falante correto para se usar aí, vai poder aguentar a potência que tem no chip lá. Se eu for usar desse tipo aqui, desses mais fininhos e tal, isso aqui é meio watt, tem 1 watt só, ou talvez eles não resistam, eles vão queimar. Parece besteira, né? Porque é um negócio tão pequeno, fraquinho, né? Mas de 1 watt para 3 é muito, né? Para um alto-falante pequenininho. Então, vamos lá, vou ver esse gabinete como é que vai ficar. Fiz umas modificações na interface, eu mudei o nível de bateria, agora ele é mais gráfico, né? Do que mostrar aquela porção de caracteres de sinal igual, né? E o nível de sinal, eu coloquei umas barrinhas que vão crescendo, né? Eu usei uma equação linear para desenhar, sem ter que usar pedaço de imagem, essas coisas. Os glifos eu não preferi fazer assim. E ele está sintonizando bem legal. Em ondas curtas. Estou com a ajuda de um fio estendido, um fio pequeno. Não vai melar essas coisas. Eu não vou conseguir muito desempenho, não. Mas ele tá bom. Se a propagação ajudar também. Agora são o que? São 6h20. É um horário que já começa a ficar complicado. Geralmente a transmissão começa a aparecer lá para as 2 da tarde. Já dá para ouvir algum sinal. Mas até o momento nada muito expressivo. Só sinais bem distantes. Nada muito inteligível, não para se ouvir. Deixa eu ver aqui nos filtros. Largura de banda. É melhor deixar em 3 kHz. Fica melhor.
Acho que eu vou conseguir mais estações na. Não, aqui tem um. Acho que aqui é Cuba. Deve ser Cuba. Pegando bem. Hablamos ahora de una exposición que está teniendo lugar en el Carnaval de San Fernando de Cádiz. Se trata de la muestra Centinela del Tiempo, relojes que cambiaron el mundo. O sinal ainda tá baixo, só aparece um pontinho. E esse já é o firmware final, não vou mexer mais não. Qualquer alteração na frequência, ele depois de um segundo salva no EPROM, para não perder. Da próxima vez que for entrar na banda, ele já está na mesma frequência, na largura de banda, volume e tal. Já fica salvo. Às vezes são interferências. Isso aqui está gerado pelo meu monitor. Obrigado. Banda lateral. Uma vez eu peguei um sinal, peguei um código Morse. Era um número que se repetia, era 617. Repetia várias vezes.
Aqui é a frequência de batimento. Não é nada. Pode ser interferência do computador. É o que está aparecendo. Aqui em dentro eu acho que não tem mais nada, não. Deixa eu ver. Se você colocar essa antena aqui. Não dá no mesmo. Ai, deixa eu olhar aqui. Aqui é uma garrinha de jacaré. Muito não. La de Martir. Debe ser Cuba. De manera que el sistema utilizado al final durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX de la navegación va a ser lo que se llama el método del transporte de la hora. El reloj sale puesto en hora desde el punto de partida, puerto de hora. Claro, normalmente puesto en hora con una determinación precisa en un observatorio. Los ingleses utilizaban su observatorio, los franceses el de París, los portugueses el de Lisboa, el de Cádiz o de San Fernando. Y una vez puesto en hora, esa hora va a viajar por todo el mundo. ¿Sí? Hemos dicho antes que José Juan compró relojes en 1770. A partir de esa fecha va a haber equipos españoles que van a llevar la hora de Cádiz a cualquier punto del planeta. Eu acho que tá bom. Opa, 49 metros. Parece Índia. Tá parecendo Índia. Porque depende muito da hora do dia, né? Transmissão em ondas curtas é só em determinados horários. Não é como no AM/FM, que é o tempo inteiro. Então às vezes tem que esperar o horário da emissora entrar no ar.
Interessante. Acho que aqui não vai ter muita coisa, não. Deixa eu ligar de volta meu transmissor aqui. Pronto, tá aí meu gerador de sinais. E FM. Tá bom, se não dá direitos autorais. Pronto, tá muito bom, tá bom. Tá legal. Não é muito sensível não, porque esse chip depende de uma antena muito maior. Depende de antenas maiores, de amplificador de baixo ruído na antena, essas coisas. E o amplificador que eu coloquei, ele é bem simples, mas até que ajudou mais. Até que ele ajudou. Nos projetos que tem pela internet, nem todo mundo usa amplificador nessa região, porque talvez amplifique muito ruído também. Mas, sei lá, acho que o jeito que eu consegui desenhar a placa, botando um plano de terra bem específico, numa região bem afastada do microcontrolador, ajudou nesse ponto. Então eu vou terminar o gabinete para colocar ele dentro. Pronto, aí depois de um tempo aqui pelejando aqui com o gabinete, né, eu fiz umas aberturas aqui para a tela, algumas para os LEDs. Isso aqui é para avisar se está carregando. O verde é quando está carregado, o amarelo quando está carregando. Uns orifícios para poder passar os botões e tal. Alguns aqui na tampa. Claro que essa não é a frente final do rádio, que é tá muito horrorosa. Aí eu pensei no seguinte, né? E eu consegui um pessoal que faz impressão 3D. E eles fizeram um bezel para mim. Ficou bem legal o bezel. Só o nome que não ficou legal aqui, mas é também é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, né? Que eu faço modelagem também. Eu não sou muito expert em modelagens, mas eu fiz no Blender. Eu modelei esse cara aqui, tem 2 milímetros de espessura. E ele eu ia colocar ele aqui. Tô pensando em colocá-lo aqui. Os LEDs se encaixam ali. Acho que já tá. Aqui assim. Aí tem que ser colado, né? Também. Essa parte vai ter que ser colada no plástico aqui na frente. E assim ele fica pronto, né? Eu tenho os botões também. Tá guardado num saquinho. Aí ele fica finalizado. Aí eu já fiz as ligações finais aqui. Por enquanto eu preguei a antena do AM aqui com fita adesiva. Não é definitiva ainda. Ainda tô pensando aqui como é que eu vou fixar. Não queria usar cola quente também. Mas às vezes é inevitável. Porque isso aqui é só um protótipo. Então tem muita coisa aqui que eu não tenho como fazer também. Aí eu fiz uma pequena plaquinha de plástico só para apoiar o carregador. A placa do carregador, né? O resto está seguro com cola quente, né? A cola parece que segura bem, ela endurece que nem um plástico. Eu achei muito legal. A bateria está aqui do lado, ela tá com encaixe já. Bateria de 1000 mAh.
Isso vai dar mais ou menos umas 12 horas de autonomia por aí, 14. E aí assim que colocar, né, a tampa aqui, ele é tipo snap-in, né? Só colocar e ela trava no lugar. E tá tudo feito. Inclusive, deixa eu ver se vai encaixar aqui. É uma coisa meio improvisada aqui o negócio. Aí eu deixei um espaçamento, né? Pra poder caber as coisas aqui dentro também. Aí o bom desse plug aqui, ele só se encaixa de um jeito, não tem como inverter. Aqui a bateria já está conectada. Agora a questão aqui é esconder essa fiação de alguma maneira aqui. Esse fio aqui mais grosso que veio com o plug, parece que ele está ressecado. Deixa eu ver, não tem nada aqui que vai topar em nada ali. Curto-circuito com bateria de lítio é fatal, né? É uma bomba atômica aqui esperando para explodir. Pronto, eu vou deixar aqui. Eu acho que eu vou fazer assim. Ele já fechou. Aí a ideia em si é depois pegar o... fechou legal. Aqui é o lugar onde carrega, né? A gente põe o carregador, deixei desse jeito. Aqui tá fone de ouvido, antena externa, caso queira usar. Ficou um pouquinho pesado. O alto-falante em si é pesado. Tem um imã bem grande, né? Eu tenho que ver essa parte aqui desses LEDs que parece que não tá encaixando direito. Mas era pra ele ficar desse jeito aqui. Não sei se essa bateria tem carga. Deixa eu ver uma pinça aqui pra ver o que é que vai dar. Tem carga. Tem carga. Mas a bateria acho que tá vazia. Tá vazia. Já mostrou ali. Infelizmente tem que carregar. Aí a ideia em si é essa, né? Do radinho. Fazer desse jeito aqui. No final das contas, deixa eu ver a abertura ali. Eu tenho que colocar esses LEDs um pouco mais pra frente aqui. Tem que ajeitar. Mas a ideia é essa aqui. Aí depois eu vou colar isso aqui e terminar o rádio, colocar os botões e tal. E aí pronto, tá feito. Fica beleza. Queria ver se eu pintava de preto aqui essa parte por dentro, né? Pra esconder disfarçar um pouco os orifícios em si. Cara, deu um trabalho pra fazer. Porque esse alto-falante aqui, ele é um pouco alto. Ele não queria deixar o circuito encaixar. Eu tive que cavar essa região aqui da tampa. Eu tirei 1,5 mm de plástico aqui. Essa região aqui é um pouco fina. Então bem fininha e tal. Aí teve até umas partes aqui onde a ferramenta que eu usei foi demais. Um pouco de força assim, um escorrego e tal, e rasgou o plástico aqui. Porque de fato eu não queria tirar, fazer um buraco aqui, porque isso enfraquece a tampa. E como ela de encaixe, assim que a gente põe do lado, a tampa meio que enverga pra dentro, né? Aí isso podia quebrar a tampa. Mas eu tô até surpreso, porque o plástico tem uma resistência muito boa. Eu acho que aqui é ABS. Eu acho que é ABS aqui. Aí eu vou ver se eu consigo colar isso aqui. É interessante isso aqui. Tem um pessoal na China que está fazendo essas impressões assim agora para qualquer um fazer, se quiser encomendar. Não é caro. Eu pensei que ia ser muito caro, mas não é muito não.
Isso aqui sai em torno de... que eles cobram muito é pelo volume, né? Então isso aqui sai em torno de 15 reais fazer uma tampa dessa. Eles me deram duas. A outra eu não sei onde é que tá. Acho que eu guardei aqui sem querer. Ah, tá ali guardado. Eles me deram duas. Aí o mais caro foi o frete, foi 50. Que é pra vir da China até aqui. Mas mesmo assim foi ótimo, não paguei taxa nem nada. Aí a técnica de impressão deles não é bem por extrusão, não. Aqui é diferente o material. Na verdade isso aqui é plástico preto, né? Ele tá cinza porque ele é uma espécie de pó. Aí a máquina meio que cria uma camada de pó, né? E tem uma espécie de laser que ele dispara no pó, e fazendo o desenho dos contornos e tal ali. Aí quando ele dispara, o plástico derrete e vai tomando forma, né? Aí ele põe mais uma camada e derrete o plástico, põe mais uma camada e derrete, tudo feito a laser, né? Extrusão é um negócio mais mecânico, né? Vai mais posição e tal, aí né? Vai colocando o plástico derretido em cima. Aqui não, que foi feito a laser, por isso que o trabalho é mais bem feito. Ele fica com uma superfície meio porosa por causa das partículas do plástico, né? Mas se a gente polir isso aqui, ele fica na cor preta, ele fica preto. Aqui tá cinza por causa da maneira como as partículas de plástico se grudaram na última camada. Aí meio que isso cria esse efeito cinza. Mas microscopicamente, se você ampliar isso aqui, você vai ver que é um monte de pedacinho de plástico preto. Bem interessante. Eu tentei colocar o meu nome aqui, mas não rolou. A impressão não ficou tão boa assim. A resolução, eu também queria testar a resolução que eles têm para oferecer. Dá até para ver no cantinho aqui, se eu conseguir ampliar isso aqui. No cantinho tá preto, hein? Isso aqui ele tanto polia ficou preto, tá vendo? Aí ele é um plástico preto de verdade. Aí se a gente ficar polindo ele vai ficando preto. Aí eu queria testar os limites da máquina para ver a precisão. A precisão é incrível.
estaria falando que a iluminação não é ideal, então o Rubem não será surpreso se o Fluminense não jogar na ilha. O Flamengo também me parece que não gostou do que viu. E claro, evidentemente, vamos aguardar os fatos, mas a dupla Fla-Flu pode levar jogos para a Volta Redonda. A iluminação, resumindo o que você falou, para entender melhor. Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora tá pronto. Carregado. Ótimo. Creio que no momento é isso. Coloquei aqui alguns símbolos aqui. Isso aqui é feito com placa de circuito impresso. Eu só fiz o nome e tal aí. Eu retirei de um perfil que eu também encomendei lá na JLPCB. Eu acabei colocando essas plaquinhas de identificação aqui para poder facilitar a coisa aí. Mas ele ficou desse jeito assim, né? Ficou meio modular, dividido em duas partes, né? Que é o display e o alto-falante, né? Preso num lugar só. Eu tive que fechar as laterais aqui. Isso aqui força um pouco a desviar a pressão do ar um pouco mais para o lado. Ele ganha um pouquinho mais de volume e fica um pouco mais alto. Porque o alto-falante sem uma caixa acústica adequada, o som fica baixo. Ele perde pressão, né? Não tem... É muita área aberta para o alto-falante fazer alguma coisa. Aí eu consegui deixar um pouquinho mais alto, só movendo essas coisas aqui. O ideal seria fazer uma caixa acústica para adaptar aqui nesse pequeno espaço para alguma coisa, para uma caixa acústica. Mas no momento não vai dar. Eu tenho que ver isso aí. Mas eu aproveitei também, adaptei uma antena. Ela ficou bem presa. Ficou bem legal. Não é muito grande, não. Mas é maior do que qualquer rádio que tenha ondas curtas desse tamanho que a gente acha no AliExpress. É um pouco maior. Mas eu não espero grandes recepções com antena desse tamanho, não. Ele até pega, mas só se o sinal tiver um pouco forte. Eu acrescentei esse capacitor aqui porque no manual do datasheet do amplificador ele diz que tem que ter um capacitor de pelo menos 470 microfarads na alimentação para poder evitar que a tensão fique flutuando no resto do circuito. Isso pode fazer o Arduino reiniciar.
Se a tensão desce, ficar flutuando assim, não é legal. Circuitos digitais não gosta desse tipo de fonte também. E eu notei isso quando eu coloquei no volume alto, né, no máximo. É quando eu vi um som muito forte e instantâneo, aí a bateria não dava conta, né, e desligava. Eu vou ter que fazer algumas modificações, mas isso vai ficar para o futuro. Eu estou usando um alto-falante de 4 ohms e ele consome muita energia. É uma carga muito baixa para esse tipo de alto-falante aqui. Eu tipo de amplificador. Acaba consumindo muita energia e desperdiçando também. Então o ideal é que fosse de 8, né? Se tivesse 16 também seria melhor, que inclusive economiza mais energia. 4 ohms requer muitos amperes, assim. Muitos miliamperes para poder gerar um som adequado. Então o ideal é que seja de 8 para cima. E a bateria que eu estou usando, ela não consegue fornecer instantaneamente a quantidade de carga que o amplificador precisa, né? Então do jeito que está aqui, esse rádio ele fica reiniciando. Se colocar no volume máximo ou perto do máximo, dá para ver que na barra da bateria ela diminui, né, instantaneamente e volta, né? Ali é o consumo, né? Quando a bateria não dá conta. É uma bateria pequena. Essa bateria também não é, ela é usada no Nintendo DS Lite, né? Então creio que ela não foi desenhada para suprir correntes instantâneas assim desse jeito. Funciona, mas não é uma bateria ideal. O ideal seria pegar dessas mais modernas de hoje em dia. Essa bateria deve ter o que, uns 6, 7 anos, eu acho. Sabe lá em que condições ela está ainda. Mas ela está carregando bem, não está esquentando nem nada. A carga é tranquila. Ele carrega em média em 40 minutos, aí meia hora. Não é muita coisa não. Consome do carregador 630 mAh quando a bateria está vazia. Então qualquer carregador de 1000 mAh já resolve esse problema. Carrega ele fácil. Até carregador de 500 mAh serve também, vai demorar um pouco mais. E ao menos ele não vai estressar tanto a bateria para carregar. Eu fiz um alongamento nos terminais da antena do AM porque os fios são curtos, né? Não chegam nesse tamanho para poder passar no buraquinho e tal. Eu devia ter colocado isso mais para baixo no design, mas eu não pensei nisso, eu não tinha antena na época para saber, né? Eu tava pensando em usar barra de ferrite, enrolar eu mesmo uma antena, como eu já fiz. Eu tenho um protótipo da antena que também funciona, do mesmo jeito, mesmas características, mesma receptividade. Só que uma antena mais tipo bastão, redonda. Eu não usei nesse cara aqui. Preferi usar essa mais tradicional e antiga. E é isso, né? A antena aqui eu fixei com fio de cobre. Eu passei ele aqui por baixo, por esses dois buraquinhos aqui. Uma parte está soldada na antena, a outra está enrolada, né? Eu fiz uma boa pressão aqui, a antena muito firme. Ficou muito legal, você pode puxar tranquilo que não vai ter problema nenhum. Se tivesse folgado ia ser ruim, que aí isso aí estressar o fio do cobre ia quebrar, e não ia dar certo. Então eu deixei bem apertado, funcionou e eu coloquei nesse buraquinho aqui. Aquele buraquinho ali é usado justamente para colocar a antena, para soldar a antena ali. Tá soldado ali. Aí a montagem acabou ficando modular. Desse jeito aqui, você junta as metades do rádio. Assim, desse jeito. Dá uma pressãozinha aqui para fechar bem. E aqui tá ele. Ficou um pouco mais prático assim de abrir essas coisas. Não sei se o som ficou bom, deixa eu ver pra ver. Eu não posso deixar muito também por causa dos direitos autorais, né? Mas é isso. Ele tá funcionando normalmente. A antena é essencial porque dependendo do sinal, eu notei isso no FM, dependendo do sinal tem que estender para poder ganhar alguma receptividade aqui, que tá, o sinal é fraco, né? Se deixar sem antena não vai, tem que deixar a antena no lugar.
Mas ele tá funcionando, tá bom. Tá bem feitinho, tá procurando essas estações normalmente. O RDS tá funcionando também. Eu achei legal. Caso do AM não precisa, aí é só recolher. Foi a menor antena que eu encontrei na AliExpress, no precinho barato. Ainda vou deixar lugar para antena externa. Esse orifício ficou bem feito, mas isso aqui nem tanto, porque eu, por imprecisão da minha régua, eu perdi 1 milímetro mais ou menos aqui, aí o rádio não fechava. Mas tudo bem, tá legal. Então acho que eu vou encerrar por aqui mesmo. Tá feito o projeto. Aqui vai ficar o fundo da bateria. Isso aqui é o fundo da carcaça do Nintendo DS, que eu cortei. Isso aí tem uns anos aí. Quero entender se que deu problema. Eu troquei tela, tá, essas coisas, mas a tela sempre estragava. Aí sabe uma, não vou perder mais tempo com essas coisas não. Eu deixei para reaproveitar para algum projeto futuro. E tá aí, aproveitei. Ficou uma aberturazinha de nada aqui. Eu não creio que isso aqui vai melhorar o som não, se eu abrisse algum orifício aqui. Porque de fato tem tanto tuning aqui dentro, causado pela placa, que a pressão sonora se perde aí dentro. Então fazer sistema do tipo Bass Reflex não ajuda. Se aqui fosse um tipo Bass Reflex da vida, com um alto-falante desse tamanho nessa região, acho que é uma caixa ainda muito grande para a área do cone e tal, essas coisas. Então muito do som está se perdendo aí. Teve que fechar mesmo as laterais do alto-falante. Geralmente quando a gente fecha aqueles orifícios, a gente ganha alguns decibéis. Eu não sei se ganha 1 decibel, não sei. Mas o som fica um pouquinho mais alto. Ele ajuda mais. Foi o que eu notei aqui. Mas futuramente talvez eu experimente mais na parte acústica dele. A parte eletrônica infelizmente vai ficar para um próximo projeto, uma melhora. Para eu acrescentar a saída estéreo, né, que eu não pude fazer, porque eu calculei errado aí a potência dos amplificadores de saída. Acaba consumindo muito para uma bateria pequena. E esse chip consegue, né? Eu li depois, ele consegue excitar um fone de ouvido de hoje em dia de 32 ohms, 64 que seja, sendo que seja nessa impedância. Então é isso, né? Tá finalizado. Aí, DSP, vou chamar ele de micro. Ô louco, o vídeo cortou no fim. Então, como eu estava dizendo, eu chamei ele de micro porque os projetos que aparecem na internet usando esse chip geralmente tem esse nome, né? Que é pequeno, é um rádio que é completo praticamente. Tem pelo menos as características principais desses rádios usados muito por rádio amador, né? Que precisa de filtros, não sei o que lá, para áudio. Alcançar a banda de ondas curtas completa. Tem banda lateral, por exemplo, né? E é pequeno, é portátil, né? Então a gente chama de micro. Eu acho que tem um projeto de um russo aí que é micro alguma coisa, não lembro não. Eu não tô lembrado aqui. Que é uma plaquinha até pequena, mas é só uma placa, não tem caixa nessas coisas. E ele é sempre naquele mesmo jeitinho, que tem os 8 botões, o encoder rotativo. É sempre do mesmo jeitinho, com a tela no meio, que é uma tela de OLED azul, às vezes branca. Assim, o projeto sempre é o mesmo, usa os mesmos componentes. Mas, assim, para o que estava disponível, eu queria alguma coisa mais simples, mas também mais compacto. E com um display um pouco diferente, né, tipo FTM, que não precisasse de iluminação, essas coisas, fosse menos ruidoso. Então eu encontrei esse, né, que usa conexão SPI. E o restante é I2C, embora que tem variantes também que é SPI, mas tanto faz. O bom do I2C é que você usa o mesmo barramento para ligar vários componentes, né, ao mesmo tempo, né? Você acessa através de endereços. O SPI eu já não lembro bem se ele também faz isso. Você pode acessar por endereços. Eu acho que não. Parece que não. Qual deles é o menos ruidoso? Não sei, acho que os dois são ruidosos também. Assim, geram ruído de chaveamento e tal, por causa das linhas de clock e dados quando vão sendo transmitidos pelo display.
Nesse rádio aqui eu tenho que melhorar também essa interferência gerada pela transmissão, porque sem querer no design, eu não estava pensando, eu acabei passando, acho que foi uma linha que eles chamam de quê? De estrobo, acho, e uma linha de clock que está passando por trás da placa, que é no mesmo nível onde está a antena. Aí a antena está captando um pouco desse ruído. E o fato de ter colocado essa antena também acabou pegando um pouco. Eu tenho que blindar essas áreas. Aí vai ficar para depois. É só fazer um plano com fita de cobre, essas coisas do tipo assim, isolar bem e aterrar. Inclusive nas conexões laterais, já que o pino tem mais ou menos a espessura de... acho que tem 1 centímetro, eu acho. Naqueles pinos que se encaixam, né, no soquete. Aí eu tenho que cobrir a lateral desse soquete aqui. Que aqui não tem nada protegendo, aí tá gerando ruído também. Mas isso aqui é só, sei lá, é só um protótipo, né? Eu nem sequer pensava que isso aqui fosse funcionar tão bem assim. E ele funciona muito bem. No AM mesmo, né, tá daquele jeito, né? Tá pegando emissoras que dificilmente os rádios analógicos que eu já mostrei aqui estavam pegando, né? Senão ele tá mais ou menos pegando igual assim, de um jeito parecido. Só que ele tem sempre um ruidinho atrás que vem da transmissão, que tá indo pro display. Enquanto eu não blindar essa parte, ele vai ficar assim. Mas a recepção tá fenomenal no AM. Realmente superou o que eu esperava. É uma das curtas, infelizmente, né? Tem que ser uma antena grande. Sai qualquer rádio tem que ter uma antena externa, fio estendido, essas coisas, 4 ou 10 metros. Se quiser realmente pegar alguma coisa em uma das curtas. Usar uma anteninha dessa aqui realmente não dá muito efeito. Mas para FM dá. Embora aqui até para FM o ideal seja 1,5 m. Mas do jeito que tá aqui já tá ótimo. Então eu vou encerrar o projeto, vou arrumar os arquivos para deixar disponíveis para quem precisar. Infelizmente eu não tenho como dar apoio para quem for fazer o projeto, né? For encontrar dificuldades assim, que parte dele aqui é praticamente modificar a carcaça, né, do gabinete. Aí vai depender de vocês, de quem for fazer, e da habilidade também. Eu confesso que foi a minha primeira vez que estava mexendo com plástico assim, usando ferramentas para cavar e cortar essas coisas. Eu preferi fazer todas as furações. Nunca vai ficar perfeito, porque é feito à mão. E minha mão treme bastante, essas coisas, eu não tenho prática com isso. Então eu encomendei um bezel de plástico lá na JLPCB. Os caras também estão fazendo impressão 3D. Fica em torno de R$30. E o frete é praticamente a mesma coisa de você encomendar uma placa. Não é tão barato assim não. Mas em compensação também não é caro se você for pedir para alguém imprimir, talvez. Alguma outra empresa do Brasil, não sei como é. Mas os preços praticamente são esses, né? Eu aqui na minha região não conheço ninguém que possa imprimir para mim. Então eu arrisquei neles. Eles têm uma impressora diferente, né? Que não usa extrusão. Se usasse extrusão, você ia ver as linhas do plástico, né, junto e tal, essas coisas. Não. Eles usam um processo diferente, né? A laser mesmo. Põe um pó do plástico, aí o laser em cima desenha, derrete o plástico. A resolução é muito maior, mais precisa. E o preço foi muito convidativo, então por que não testar? Eu testei e gostei. Agora vem nessa cor cinza aqui. Depois, quem for fazer e tal, pode fazer um acabamento melhor, pode lixar. Eu acho que se aplicar uma chama aqui, talvez, de esqueci o nome. Alguma coisa assim, um soprado térmico, a ponto de derreter esse plástico aqui da superfície, ele vai ficando preto. Mas como ele é cinza, né, então eu resolvi deixar assim mesmo. Pode tintar em cima também, a tinta adere bem, qualquer tinta que você imaginar aqui. Eu não usei nada não, mas eu coloquei esses pedacinhos de placa aqui. Isso aqui é circuito impresso, né, com o nome.
né? Isso aí eu usei de um perfil, eu tava usando o perfil como régua para poder fazer as furações e tal. Mas eu não imaginei que eu tava pensando em usar como a frente do rádio, assim, como bezel. Eu creio que não ia ficar muito legal, não. Aí eu cortei e pus só pra poder ter uma característica, né, do produto e tal, um pouco melhor. A antena tá bem posicionada. Isso aqui tem que ver na hora que fechar. Essa antena deve medir o que? Uns 7 milímetros. 7 milímetros de espessura. Ela tem no AliExpress, não é cara. O ruim é que você tem que procurar muito para achar essa antena. Tem vários tipos de antena aqui também que cabem aí dentro, mas cabe aí a quem for montar o projeto escolher a melhor, no caso. Se você for usar uma caixa maior, então você vai ter que redesenhar o circuito para caber nessa caixa e fazer outras coisas, outras artimanhas. Tudo pode ser modificado. Eu fiz desse jeito porque eu estava pensando justamente assim. E saiu. 90% do que eu pensei realmente está aqui. Aí fica a cargo de quem for fazer o projeto, né? Eu deixo desse jeito assim. E afinal a graça é você mesmo fazer o seu, né? Aí o meu serve. Eu gostaria que servisse de inspiração, né? Para quem quiser fazer e modificar, fazer o seu próprio jeito. Que provavelmente vai ser muito melhor do que esse. Mas tá aí. Tá aí, um radinho aí. DSP, chamei ele de micro. Que realmente os rádios dessa geração estão levando esse nome. Podia ser nano, podia ser pico. Mas para ser pico tem que ser muito pequeno. Então tá bom, é isso aí. Ele é baseado no kit que vende no AliExpress, naquelas placas, que é praticamente todos os kits que você vai achar na internet, todos os esquemas. São muito parecidos, alguns iguais até. Então não tem erro, né? Material tem na internet para estudar. Mas o original mesmo saiu na Alemanha. Revista Elector, 1900 e... Foi 95, é? Acho que foi. Ou foi 95 ou 2002, eu não lembro não. Mas foi na época dessa. Valeu.